Olá pessoal, tudo bem? Hoje esse vídeo aula vai ser referente à apostila 2 para a turma 181, aonde vou frisar conteúdos referentes ao iluminismo, a influência do iluminismo na América, as conjurações. Vamos falar também da independência dos Estados Unidos, da independência das colônias americanas e também um pouco sobre a emancipação brasileira, tá? Vamos lá então, vamos abordar esses conteúdos. Bom, o iluminismo é um movimento de vital importância para o combate do antigo regime, das monarquias absolutistas. É um movimento que vai influenciar movimentos de liberdade, de emancipação, né? Por exemplo, independências vão surgir através, né, dessas ideias iluministas. Então, a gente sabe que o iluminismo influenciou a independência das 13 colônias, que na verdade é a independência dos Estados Unidos. As ideias iluministas influenciaram a derrubada da monarquia absolutista na França, através da Revolução Francesa. Influenciou a independência das colônias na América e também, né, as revoltas que surgiram aqui no Brasil já, se pensando, né, num processo de independência. Bom, como é que o iluminismo chega aqui no Brasil? As ideias iluministas vão chegar em território brasileiro, porque o Brasil nessa época é uma colônia de Portugal, e aqui não existiam universidades. Então as pessoas que tinham dinheiro, a elite, mandavam seus filhos estudar na Europa, Portugal, França, a fazerem direito, medicina. E aí então lá eles entravam em contato com essas ideias desses filósofos que tinham como padrão, né, básico, derrubar sistemas absolutistas. Queriam lutar pela liberdade, pela igualdade. E o Brasil, então, esses jovens traziam essas ideias para cá, para a colônia. Chegava aqui, eles se deparavam com uma exploração muito forte, né, relativa a Portugal. O Brasil obedecia ao pacto colonial, então tudo que comprava e vendia estava ligado a Portugal, né? Então, essas ideias começaram a penetrar aqui. Quando os Estados Unidos têm a sua independência, a sua emancipação, mais ainda forte fica esse movimento aqui, porque era um exemplo. Se os Estados Unidos havia conseguido a sua independência, por que não aqui no Brasil? Então, passa a se ter, né, aqui na colônia, um desejo pelo fim, então, da exploração de Portugal, fim desse pacto colonial. Bom, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento, então, a beber dessas ideias iluministas, né? Como eu disse, as pessoas iam para a Europa, estudavam lá e traziam essas ideias para cá. A Inconfidência Mineira é uma revolta em Minas Gerais que, na verdade, o que acontecia? Se criou uma burocracia muito forte em cima do ouro, que era a cobrança do quinto, 20% do ouro ao ser fundido em barra. Com o passar do tempo passou a ser 100 arrobas, ou seja, né, tinha que entregar muito ouro que ia direto para Portugal. E com o tempo foi se esgotando esse ouro e aí não se conseguia mais pagar o imposto e ficavam sempre em dívida. Então Portugal começa a cobrar a famosa derrama. Então começa a cobrar a derrama, que seria a cobrança de todos os impostos atrasados em Minas Gerais, né? E isso faz com que se junte então um grupo que ficou sendo chamado de os Inconfidentes, né? Que seriam os líderes da revolta. Um deles seria, né, o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, né? Era o mais simples dele. Tinham vários ligados, né, à elite. Então a gente diz que a Inconfidência Mineira foi uma revolta elitista, da elite. E o que eles queriam, gente? Eles queriam proclamar uma república, se separar de Portugal, o Brasil se tornar independente. Queriam apoiar a industrialização, criação de universidade, mas, na verdade, eles não tinham o objetivo de mudar a vida social e econômica, né, das pessoas ligadas à sociedade brasileira nessa época. Então, se diz que o movimento era elitista. Uma pessoa, né, acaba traindo o movimento, e ele denuncia, né, o que seria o que vai denunciar a revolta, o Silvério dos Reis,
E ele, para ser perdoado da sua dívida, ele acaba então, né, denunciando os inconfidentes. Então ele pegou o perdão pelas suas dívidas e acaba denunciando, né, os inconfidentes. E aí, óbvio, foram todos presos, né? Tomás Antônio Gonzaga, Manuel Cláudio também eram poetas, membros da elite que faziam parte dos inconfidentes, eles foram presos. Mas o único que sofreu penalidades mais graves foi o Tiradentes, que acabou sendo esquartejado, enforcado, esquartejado, né? Então ele sofreu uma punição maior até como exemplo para que as outras pessoas não se revoltassem. Bom, esse aqui é a bandeira, então, Libertas, quais será também, que seria a liberdade ainda que tardia, a bandeira do movimento da Inconfidência Mineira. Eles foram pegos, então quer dizer que esse movimento em 1789 não surtiu efeito. Então não conseguimos ter a independência do Brasil ainda. Lá na Bahia surge, né, a Conjuração Baiana, que também ficou tendo o nome de Revolta dos Alfaiates, porque ali não eram membros da elite, ao contrário da Inconfidência Mineira, eram pessoas de extrema pobreza que estavam lutando por melhorias, né, nas condições de vida, tinham muitas desigualdades sociais. Os objetivos, então, né, que eles queriam era a independência em relação a Portugal, também queriam instalar uma república no Brasil, mas eles queriam algo muito importante, a abolição da escravidão. Cuidem, gente, isso nas questões, tá? Quando falar em abolição da escravidão, é a Conjuração Baiana. Em Confidência Mineira, eles não queriam o fim da escravidão. É uma revolta da elite. Eles queriam uma universidade, uma república, mas eles não queriam mexer, né, com as condições sociais do povo, né? Então eles viam o lado deles, o lado da elite, da cobrança de impostos abusivo, o que pegava para eles, mas não pensar em melhorias para a sociedade. Aqui a Conjuração Baiana é uma luta, né, por situação de fome, de miséria, de pobreza. Então eles já tinham, né, como lema liberdade, igualdade, fraternidade, que é o lema, né, influência da Revolução Francesa. Então, a abolição da escravidão vai estar associada à Conjuração Baiana. Esses são os líderes, né, que representaram a Conjuração Baiana. Todos foram esquartejados, forcados. Foi bem complicado, né? No caso lá da Inconfidência Mineira foi só o Tiradentes, aqui foram todos, né? Bastante... uma violência, foi usada uma crueldade muito forte contra eles. E aqui a bandeira, então, né, da Conjuração Baiana, da Revolta dos Alfaiates. Alfaiates porque tinham muito membros, né, gente, que eram alfaiates dentro da revolta. Ali as cores azul, branco e vermelho, até hoje, né, são as cores da bandeira da Bahia. Bom, a diferença, gente, primordial para as questões, né, entre a Conjuração Mineira e a Baiana. Uma é da elite, a elitizada, ó, que é a Conjuração Mineira. A outra é popular, que é a Conjuração Baiana. Aqui se queria o quê? O fim da escravidão, sempre pensar nisso. Aqui ela já é mais moderada, o movimento já não é tão radical, né? E essa aqui todas têm influência do iluminismo, tá? A mineira também é influência da independência dos Estados Unidos e aqui, né, da independência do Haiti, que foi o segundo país, então, americano a se tornar independente, também da Revolução Francesa, tá?